Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. Oferecimento Nova Linha Seat 2000, os europeus de sangue quente. Olá, bom dia. Há 10 dias do início da COP30 em Belém, no Pará, mais de 170 pascalizes já estão credenciados para o evento. Nesta sexta-feira, o governo federal realizou uma coletiva para tratar sobre um dos maiores encontros sobre mudanças climáticas do mundo. Saiba todos os detalhes na reportagem da Paola Cuenca. Nas últimas semanas, o número de países credenciados cresceu, mas duas ausências chamam a atenção. Estados Unidos e Argentina não confirmaram presença, pelo menos até o momento. Assim que assumiu a presidência dos Estados Unidos no início deste ano, Donald Trump assinou a saída do país do Acordo de Paris, compromisso internacional firmado por dezenas de países em prol da redução do aquecimento global. Javier Milei, da Argentina, já sinalizou que pode tomar a mesma decisão, o que ainda não se concretizou. Na última semana, em encontro na Malásia, Lula reforçou o convite para que Trump participe da COP, mas não teve resposta. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o evento é uma chance do Brasil conscientizar os chefes de Estado para um futuro mais sustentável. As coisas não acontecem por pensamento mágico. Quanto mais nós formos capazes de nos planejar, produtores e consumidores, mais nós vamos alcançar bons resultados. Neste sábado, Lula embarca para Belém, onde deve permanecer até o início da Conferência do Clima, em 10 de novembro. No primeiro dia, na região norte, o presidente fará vistorias nas novas instalações do Porto do Outeiro e do Aeroporto de Belém. Ainda no fim de semana, Lula deve ir de barco visitar comunidades indígenas e quilombolas que vivem em regiões de difícil acesso. Em evento em frente ao Palácio do Planalto nesta quinta, o presidente Lula defendeu a exploração de petróleo na margem equatorial, autorizada pelo IBAMA na última semana. Tem uma celeuma no Brasil sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Foi dada a licença do IBAMA para que o IBAMA comece a fazer pesquisa. Eu tenho dito que não é possível ninguém abrir mão do combustível fóssil de um dia para a noite. Nesta quinta-feira, dia 10 de julho deste ano, Varginha vai sediar o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Sul de Minas, evento realizado pela Rede Cidade Digital e Prefeitura de Varginha, que tem como tema a inovação e o desenvolvimento socioeconômico regional. Euclides Oliva tem os detalhes. O evento tem caráter regional e aborda o uso da tecnologia para aprimorar a gestão pública com vistas ao desenvolvimento econômico. Para comentar sobre o assunto, eu converso com o secretário de Tecnologia e Informação aqui da Prefeitura de Varginha, Luciano Ferroni. Secretário, a própria Prefeitura de Varginha é um exemplo claro desse uso e o desenvolvimento da tecnologia para aprimorar a gestão, não é? Isso, perfeitamente. Eu costumo dizer que nós somos um exemplo do que representa esse evento, né, para as cidades, para os municípios, porque eu me lembro no ano de 2007, 2008, quando eu fui participar do primeiro fórum, né, congresso dessa entidade, e foi ali que eu trouxe todas as ideias, né, despertou para a prefeitura por onde a tecnologia estava caminhando, através de todos os projetos, alguns casos de sucesso, o compartilhamento da dificuldade, da burocracia de se contratar e de se fazer, e isso vem desde aquela época até hoje. Então eu sempre falo que tudo que nós temos hoje, a gente conseguiu colocar em prática muito
pela utilização e pela participação do fórum de discussão sobre a tecnologia da rede de cidades digitais. É muito difícil, é muito burocrático, é muito trabalhoso. Nós, dessa área de tecnologia, uma licitação que envolve tecnologia, ela é sempre complicada, ela é sempre conturbada, e aí a gente participa, porque é como se fosse um grupo muito unido de técnicos, de especialistas. Então, às vezes, uma dificuldade que eu consegui vencer, que eu consegui ultrapassar, aquele caso que eu obtive êxito, né, no processo licitatório, e não só no processo licitatório, mas também na implantação daquele serviço, quais foram as dificuldades que o município encontrou ao implantar aquela tecnologia, né, fazer com que o município aderisse a essa alteração cultural, né? Porque é uma modificação de cultura, né? Então, tudo isso é partilhado com todos os companheiros, os colegas que participam desses fóruns. Eu tenho contato com vários secretários municipais de tecnologia de várias cidades. Cidades do porte de Varginha, e é muito comum, às vezes, uma cidade de menor porte está implantando e querendo implantar um serviço que viu aqui implantado na nossa cidade. Então a gente troca informações para que a gente consiga ajudá-los a também implementar em suas cidades. E é um momento também de repensar o futuro próximo, já que esse meio ambiente tecnológico muda da noite para o dia, né? Exatamente. A tecnologia, a evolução tecnológica, ela é constante, ela é diária. A gente faz muito esforço para acompanhar. Todo dia está surgindo uma aplicação nova, uma ferramenta nova, uma facilidade nova. A gente precisa estar atento a essas tendências de evolução tecnológica, e é exatamente o objetivo dessa entidade Rede Cidades Digitais, porque tudo isso é discutido. Então, tem um município lá do Paraná, porque o Sul ele é mais evoluído do que o restante do país, a gente está utilizando essa aplicação, facilitou o desenrolar desse problema, né? Inclusive hoje está muito em alta, a gente está começando já a pensar e já a distribuir a utilização de inteligência artificial para auxiliar os trabalhos. Hoje, só te dar um exemplo, um termo de referência de um processo licitatório. Hoje, você consegue utilizar a inteligência artificial para te dar dados, buscar dados e de outros termos de referência para a gente tentar ali fazer uma compilação e chegar num produto final para soltar um processo licitatório. Isso não é só na área de tecnologia, na área de construção civil, medicamentos, várias coisas. Então, tudo isso já está sendo discutido há tempos dentro dessa entidade, nos fóruns de discussão. Isso a gente faz virtualmente e isso ajuda muito, ajuda demais. Então a gente está sempre focado nessa evolução tecnológica. Então o evento está confirmado para o próximo dia 10 e no auditório do Emprev? Essa é uma informação que a gente está trabalhando aqui ainda. Da última vez que Varginha sediou o fórum, nós tivemos aqui a presença de 140 cidades. E dessa vez nós estávamos preparando o Emprev para fazer de novo, realizar, só que o movimento está muito grande. A gente foi surpreendido por uma movimentação. Já existem vários prefeitos que já confirmaram presença, prefeitos que vão trazer os casos de sucesso, né, das suas cidades para cá para apresentar. Fornecedores, né, empresas de tecnologia e de software também querem participar dessa discussão, desse dia de trabalho. E o pessoal da entidade já está com receio do Emprev não ter o espaço, não comportar, né, não ter o espaço suficiente para acomodar todo mundo, né? Então a gente está ainda hoje a gente vai definir outros locais aqui da cidade, mas assim que a gente definir, a gente vai dar publicidade isso aí, informar todos os participantes. As inscrições estão bem altas, né, com relação aos participantes. Então a gente ainda não sabe se vai ser no Emprev mesmo ou não, porque tudo está caminhando para que não aconteça lá, porque já não vai comportar pelo número de inscrições que nós temos e pelo número de participações já confirmadas. Ok, obrigado pelas informações. E o fórum também faz parte desse programa aí das cidades inteligentes. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Muito obrigada, Euclides. Antes de encerrar com a última nota, apesar de grandes avanços da medicina, da ciência e da tecnologia, o câncer ainda é uma doença que não tem cura. Saiba todos os detalhes na reportagem. Acompanhe.
Luciana recebeu a notícia e foi um momento marcante, enfrentando o medo inicial. Mas, mesmo diante das dificuldades, ela encontrou forças na fé. Hoje, em remissão, ela compartilha seu testemunho com o coração cheio de serenidade e imensa gratidão pela vida e pela esperança renovada. Eu posso te dizer que o câncer, ele é uma luta individual, sabe? É você com você mesmo. Só que a gente não pode achar que é o fim. Não é o fim. Existe vida pós-câncer, sabe? Eu te garanto que existe vida pós-câncer, porque eu tô aqui. Assim, foi muito difícil, batalhei demais, ainda sofro com as sequelas da quimioterapia, da radioterapia, mas é não desistir, jamais, ter fé, confiar que a gente consegue vencer, sim. Ela ressalta a importância de cada mulher se tocar, prestar atenção ao seu corpo e buscar um médico assim que notar qualquer mudança. Detectar o câncer precocemente pode ser um gesto de amor próprio que salva vidas, abrindo caminho para a esperança e a cura. Eu tive um câncer de mama em 2022. Eu sempre estive atenta aos sinais que o meu corpo dava e dá, né? A mulher, ela tem que se sentir, se toca, procura saber o que está acontecendo com você. Eu até comentei, antes da menstruação, depois da menstruação, o seio está diferente, a barriga está diferente, o corpo está diferente. Não fique esperando, porque se eu não estivesse atenta, vigilante ao que estava acontecendo comigo, talvez eu não tinha tido, vamos dizer assim, a graça, né, de estar aqui hoje dando essa entrevista para vocês, porque é muito importante você se conhecer, você se tocar, você gostar de você em primeiro lugar, né? Gosta de você, o resto é resto. Eu acredito que 20, 25, 30 anos, 35, até os 40 anos, se você tem condição de fazer uma ultrassom de mama, sempre que puder fazer, pedir para o seu médico, faça, porque há cada vez mais mulheres mais jovens apresentando câncer de mama. E quanto mais cedo a gente descobrir, né, o tipo, o que fazer com ele, melhor. Luciana se emociona ao recordar um momento de acolhimento, algo que nem sempre acontece. Quem vive o diagnóstico e o tratamento sabe o quanto esse período pode ser solitário, mas carregado do propósito de cura. É justamente a fé na cura e no poder de Deus que faz toda a diferença na jornada para vencer. É muito importante que as pessoas tenham empatia. Nós já estamos num sofrimento muito grande por estar, né, vivenciando uma doença. Que assim, a primeiro momento, o que a gente pensa? Vou morrer. A primeiro momento a gente pensa, nossa, vou morrer, o que eu tenho que fazer? É como se um buraco abrisse no chão e você mergulhasse. Mas não é assim, gente. Eu estive nesse buraco. Eu sei que a nossa fé nos cura. Às vezes a própria família não entende o que a gente está passando. E empatia, né? Trabalhar com amor, gente. A gente precisa de amor. A gente precisa de ser acolhido. Eu vou te falar, eu fui para oncologia sozinha. Eu e Deus. Eu e Deus. Eu cheguei lá, o primeiro dia, eu chorei. Eu chorei o dia inteiro aquele dia. E duas pessoas, a dona Neuza e a irmã dela, me viram chorando num cantinho assim. Chegaram perto de mim e me perguntaram, moça, o que está acontecendo? Aí eu falei, eu descobri, tá. Elas me acolheram. Eu fico até emocionada. Eu senti, naquele momento que eu estava lá, que minha vida estaria tendo uma mudança radical. E justamente a gente se valoriza mais, a gente se ama mais. Se você tinha fé, se você tem alguma religião, aquilo é muito mais nítido na tua vida, sabe? Você consegue ver a vida diferente. Esse é o meu 3º ano de remissão.
Eu tomo medicação, tem os efeitos colaterais, mas assim, passa, tudo passa. Tudo passa. E agradecer a cada um que torceu por mim, que orou por mim. Sueli enfrentou o câncer de intestino com muita coragem e hoje revela sua emocionante jornada de luta, reincidência e esperança renovada na remissão. Eu descobri a doença há 3 anos, né? Eu descobri um tumor no intestino, em estágio 3, e eu descobri meio que no susto, né? O corpo vinha apresentando sinais, mas acaba que a gente às vezes nunca presta atenção, né? Descobri no susto, passei pelo processo de cirurgia e ali começou a luta, né? Depois da cirurgia chegam os resultados, né? E comecei um tratamento que durou em torno de 6 meses. Depois daquele período, o corpo estava limpo. Porém, você vai continuando, vai fazendo os exames, né, para acompanhamento. 6 meses depois, eu descobri uma recidiva no mesmo local e comecei a luta novamente. E assim, a gente sabe que passar por esse processo uma vez, né, já é uma coisa muito difícil, você receber um diagnóstico, né? Naquele primeiro momento, o que passa na tua cabeça é que tudo acabou ali. Porém, você vai sendo cercada de tanto carinho, de tanto cuidado, tanto das pessoas que cuidam, né, da parte médica ali, os enfermeiros, quanto também das pessoas que realmente estão próximas e que querem ficar próximo de quem está passando por isso. Então, eu falo assim que uma das coisas que me ajudou muito foi a fé. Então, em todo momento, eu senti esse cuidado de Deus, em cada detalhe, em cada pessoa, né, em cada acolhimento que eu recebia. E isso foi muito importante no meu processo. Eu fiquei mais 1 ano em tratamento, terminei o tratamento em julho agora, então estou nesse processo de remissão. Porém, esse 1 ano foi um divisor de águas na minha vida. Ela fala sobre a campanha Outubro Rosa, ressaltando como é fundamental escutar o corpo por inteiro, pois cada sinal é um convite para cuidar de si com carinho. Toda mudança merece atenção e a coragem de procurar um médico. Eu sentia muitas dores, né, com acontecimento de intervalos muito grandes entre um período e outro para uso, né, do banheiro, e eu simplesmente não me atentei naqueles primeiros sinais, né? E procurei alguns médicos, alguns especialistas, fiz exames de sangue, exames de imagem, não aparecia nada. E a doença ela foi se agravando. Chegou num ponto, quando eu consegui, né, foi conseguido identificar o que eu realmente tinha, foi descoberto no pronto atendimento. Então, assim, passei por médicos particulares, gastei dinheiro e não foi descoberto nada. No pronto atendimento que eu consegui saber o que realmente eu tinha. E o único exame que esses médicos não me pediram foi a colonoscopia, que é muito importante. E hoje a gente vê falando que esse exame é recomendado a partir dos 45. Então eu descobri com 35, ou seja, 10 anos a menos do que é a própria recomendação da saúde. Então eu acredito muito que a conhecer o seu corpo, né, atentar aos sinais, independente do que seja, porque o câncer em si, quando ele dá num determinado local, ele pode ocasionar outras coisas no nosso corpo que a gente nem imagina que é por causa dele. Eu tinha muitas dores de cabeça, né? E assim, hoje a minha cabeça não dói mais. Então era um dos sintomas que ele estava causando no meu corpo. Então esse processo de autoconhecimento, de cuidado, principalmente agora no Outubro Rosa, se fala muito sobre o câncer de mama, né? Que é realmente para alertar as mulheres. Mas as mulheres também têm que lembrar que não é só a mama que pode ocasionar. Qualquer parte do corpo, infelizmente, pode aparecer. E a gente realmente está suscetível a tudo isso. Ela encontrou forças para acolher outras pacientes como voluntária na Associação Café com as Poderosas. Fala com carinho sobre a importância da família e da fé. E lembra como é essencial valorizar as pequenas coisas da vida, como acordar e poder contemplar o céu todos os dias. Na associação é feito um trabalho muito bacana, né, de acolhimento das pacientes, onde a gente doa o nosso tempo, a gente doa o amor. E só quem passou por isso realmente consegue acolher essas pacientes com esse amor que a gente queria ter sido acolhida e às vezes não foi.
né? Então lá a gente faz esse trabalho de revelar a beleza que existe na mulher, porque o câncer não pode apagar a beleza, não pode apagar realmente a essência do ser mulher. Então lá na associação a gente faz esse trabalho de resgate da autoestima, do empoderamento. A gente vê a capacidade que uma maquiagem tem o poder de transformar uma paciente. Às vezes ela perdeu ali o cabelo, a sobrancelha, e faz uma maquiagem, a mulher se transforma. Então ali a gente vê que não é só um cabelo que vai deixar a mulher bonita, que a maquiagem tem esse poder, né? E além desse cuidado estético, né, que a gente preza muito pela beleza e empoderamento, a gente tenta também trabalhar esse cuidado interior, com terapias, com aconselhamento, né? E com o nosso famoso café, que é servido na tenda. Naquele processo ali, eu pude ver que eu não estava sozinha em nenhum momento. A todo momento, meu esposo, meu filho, do meu lado, né? Eu falo que meu esposo foi meus braços e as minhas pernas, porque o tratamento ele é algo muito doloroso, né? Para algumas pessoas entre aspas, um pouco mais fácil, mas particularmente para mim foi um pouco mais difícil. Então, se não fosse o apoio dele, do meu filho do meu lado, teria sido um pouco mais difícil do que já foi. E hoje, nesse processo de remissão, eu vejo assim que nada que acontece na nossa vida é em vão, né? Então, eu precisava passar por esse processo e hoje, com a graça de Deus, eu consigo enxergar o lado bom. Mulheres fortes e lindas que carregam uma mensagem de fé e cura, trazendo palavras de esperança para todas que enfrentam o câncer, porque existe vida, existe luz após a doença. Eu falo para você, mulher, não desiste. Você que está com câncer, qualquer tipo de câncer que seja, que você esteja passando, sofrimento, tudo passa na vida, tudo passa. E com fé a gente chega longe. E, assim, é acreditar que a gente vence. A Luciana, a Sueli e a todas as pessoas que estão em tratamento contra o câncer, o nosso desejo é de que sejam curadas o mais breve possível e que fiquem livres dessa e de outras doenças. Como foi dito na reportagem, tanto o autoexame quanto a consulta e exames periódicos devem ser realizados periodicamente para o acompanhamento da saúde. Muito obrigado, Niei. Essa edição de hoje fica por aqui. Em breve, a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. Ouça agora o noticiário do Notícias em 30 pela Rede Aparecida de Rádio. Voltamos já já com mais noticiário para você. Bom dia, São Paulo. Oferecimento Nova Linha Seat 2000. Os europeus de sangue quente. O Ministério da Educação está promovendo a reforma e modernização da educação profissional, que hoje está separada do ensino médio e atende pessoas de diferentes graus de escolaridade. O Programa de Expansão da Educação Profissional, o PROEP, está levando para todo o Brasil um ensino profissional flexível, permitindo que as pessoas sigam os seus sonhos. Na capital baiana, Carlinhos Brau fundou a Pracatum, que já mudou a vida de muitos jovens carentes e recuperou o sonho de uma vida melhor através da música. Com os recursos do PROEP, este projeto está sendo ampliado. Tinha apenas comprado o terreno, mas não podia erguer o prédio. E o PROEP vem, ajuda a erguer o prédio, ajuda a manter a escola, promove a sua função social, que é o que o Brasil mais quer. Outro exemplo de amor à arte é em Joinville, onde os investimentos do PROEP, em parceria com a Prefeitura, consolidam a primeira escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia, abrindo oportunidades para revelar novos talentos. SBT e Ministério da Educação, pela educação profissional, Governo Federal. O verde é a cor do Brasil. Para fazer uma queimada controlada, sem risco e prejuízos, procure orientação da Prefeitura da sua cidade, do órgão ambiental do seu estado, ou ligue 0800 61 80 80 e fale com o IBAMA. Não deixe a queimada queimar nossas florestas. IBAMA, Rádio Brás.